Bolsonaro cancela presença em evento na cidade de Mossoró. O decreto de pandemia de coronavírus foi a causa da suspensão da participação do presidente e o cancelamento do evento, isso de acordo com o ministro Rogério Marinho. Mais de 80 municípios potiguares ainda sofrem com seca em todo o estado. E você vai ver ainda. Chuvas alagam ruas, complicam o trânsito e causam transtornos mais uma vez na cidade de Natal. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com Josuá Neto, ele é secretário adjunto de Habitação. Hoje é quinta-feira, 12 de março de 2020 e o Band Cidade começa agora. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a visita que faria hoje à cidade de Mossoró. A presença do presidente havia sido confirmada pelo próprio Bolsonaro através das redes sociais, quando anunciava ações no estado do Potiguar. Os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e Tereza Cristina, da Agricultura, tinham presenças também confirmadas nesse evento, assim como o Potiguar, Rogério Marinho, que hoje é ministro do Desenvolvimento Regional. A expectativa da visita em Mossoró era de que o presidente da República anunciasse medidas para a economia estadual e entregasse equipamentos para a segurança pública. Foi através das redes sociais que o ministro e ex-deputado federal Rogério Marinho confirmou o cancelamento. Meus amigos do Rio Grande do Norte, hoje nós estaríamos às 15 horas com o presidente Bolsonaro, com a ministra Tereza, com o ministro Moro, fazendo uma série de entregas do Aqui é Brasil, aí na cidade de Mossoró. Infelizmente, tivemos que adiar esse nosso encontro, em função de razões de segurança sanitária. A decretação ontem pela Organização Mundial da Saúde, da decretação de uma pandemia mundial, nos obriga a ter uma maior segurança com a figura do presidente da República e com as pessoas que estão no seu entorno. Então, por esse motivo, e em função da necessidade do presidente se debruçar em relação a problemas que ocorreram na votação do orçamento e de vetos que foram apreciados ontem pelo Parlamento, o presidente vai precisar adiar esse encontro, que vai voltar a acontecer, ou que certamente acontecerá nos próximos 60 dias. Agradeço toda a recepção e a acolhida que certamente teríamos aí na cidade de Mossoró e esperamos revê-los em breve. Foi uma medida extremamente cautelosa e compreensível. Ninguém subestime o coronavírus. A decretação de pandemia por parte da Organização Mundial da Saúde elevou ainda mais os níveis de preocupação, de tensão, de nervosismo hoje, que anteriormente a gente via lá em Wuhan, na China. Hoje a gente vê no mundo todo. Tem situações drásticas como essa adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que proibiu todos os voos desembarcarem ou seguirem para a Europa. São medidas drásticas e aqui no Brasil, não se assuste, outras deverão ser adotadas. O caso é crítico. Falando sobre política, porque a bancada da oposição na Assembleia Legislativa já montou uma estratégia política para a votação da reforma previdenciária naquela casa. O deputado estadual Gustavo Carvalho, do PSDB, confirmou que se a Comissão Especial da PEC da Previdência, formada por 5 membros da bancada governista, rejeitar as emendas à unanimidade, o que impede que elas sigam a apreciação no plenário, a oposição vai obstruir a votação e a proposta de reforma previdenciária do Estado não será aprovada na Assembleia Legislativa. Na verdade, nem a oposição, nem a situação conseguem, sozinhos, aprovar nada na PEC da Previdência. Porque a proposta de emenda à Constituição exige um quórum qualificado. E quórum qualificado, no caso da Assembleia Legislativa, quer dizer 15 deputados estaduais em uma casa que tem 24 parlamentares. A oposição contabiliza 11 deputados, portanto, não conseguiria aprovar nada na PEC. Mas a bancada governista contabiliza 13 deputados, portanto, também não consegue aprovar sozinha o que deseja. Alguém vai ter que ceder para o outro. Resta saber quem e em que termos acontecerá essa sessão. O governo do Rio Grande do Norte renovou por mais 180 dias a situação de emergência por causa da seca no estado. Essa medida é retroativa, ou seja, compreende os 6 últimos meses, de setembro a março deste ano, quando 132 municípios enfrentavam problemas de abastecimento. Atualmente, 80 cidades ainda estão com rodízio, enquanto 3 municípios sofrem de colapso d'água.
Apesar das chuvas que estão caindo no Rio Grande do Norte, a situação dos reservatórios não são boas. De acordo com o governo, mais de 80 municípios estão com dificuldades no abastecimento. A maior parte deles recebem água dos grandes reservatórios, que acumulam atualmente entre 30% e 35% da capacidade. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a maior do estado, acumula um pouco mais de 23%. O relatório do volume dos principais reservatórios estaduais indicam que as chuvas levaram recargas significativas para vários mananciais. O açude do município de Riacho da Cruz chegou a 100% da capacidade. O açude do município de Encanto começou a sangrar no último final de semana. Já o açude Itãs, em Caicó, na região do Seridó, ainda permanece seco. De acordo com o executivo, mesmo com bom volume de água nos pequenos reservatórios, a situação ainda é de atenção para todo o estado. Nós ainda temos pelo menos 2 tipos de seca no estado, que são a seca hidrológica, é quando a chuva ela não é suficiente para recarregar os reservatórios. E a outra seca, que é considerada pelo comitê, é a seca que atinge a sociedade, que é aquela que é mais severa, é aquela onde ela altera a rotina das cidades. Elas foram o fundamento para a decretação pelo estado da situação de emergência para 132 municípios, porque apesar de nós termos 3 municípios em colapsos, nós temos mais de 80 atingidos pela seca hidrológica. O governo do estado renovou a situação de emergência por seca em 132 municípios por mais 180 dias. O decreto foi publicado na edição do último sábado, 7 de março, do Diário Oficial. O decreto, ele é uma ação de resposta. É quando o desastre, a situação anormal, ela já aconteceu. Portanto, o decreto que foi editado agora, no início de março, ele repercute os 6 últimos meses, então de setembro a março. Com a renovação do decreto, durante o período em que persistir a situação de emergência, o Estado poderá contratar, mediante dispensa de licitação, obras e serviços para amenizar os efeitos da estiagem. Dentro desses 180 dias, o Estado tem como dispensar licitações, fazer contratações emergenciais, qualquer contratação ou de pessoal que venha no sentido de minimizar as ações desse desastre ou mesmo executar ações de prevenção. O decreto, ele vem para desburocratizar as ações que são necessárias as prefeituras e o executivo estadual adotarem. Agora observe, as chuvas que estão chegando são muito bem-vindas. A gente reza que cheguem mais chuvas no interior. Mas a situação hoje do Rio Grande do Norte, como a reportagem de Silas de Nóbrega mostrou, ainda é uma situação preocupante. Os maiores reservatórios hídricos do estado têm hoje uma lâmina média de 25% da sua capacidade, o que fica muito aquém da necessidade e de um respiro aliviado de todos nós. Hoje foi dia de muita chuva em Natal e, mais uma vez, várias ruas da nossa cidade ficaram alagadas e o trânsito complicadíssimo. O céu de Natal amanheceu com nuvens carregadas. Amanhã foi de muita chuva na capital potiguar. O guarda-chuva teve que sair da gaveta. O trânsito ficou complicado. E o desafio do natalense hoje foi chegar a tempo no trabalho. Muitas ruas ficaram alagadas. O motorista teve que redobrar a atenção e teve ainda que ter coragem para atravessar as poças que se formaram em vários pontos da cidade. A marginal da BR-101, próxima ao túnel da UFRN, ficou coberta de água. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. As instabilidades ainda persistem sobre a região nordeste do Brasil. Amanhã, sexta-feira, ainda tem condição de chuva em
toda a região por conta dessas instabilidades e tem também a combinação entre calor e umidade, bem característico durante esta época do ano. No estado do Rio Grande do Norte, a expectativa é de chuva bem rápida, isolada e sem grandes acumulados. Já no Piauí e também no Maranhão, pode chover com acumulados significativos, principalmente em áreas mais ao sul dos dois estados. Mas, de modo geral, não são esperados grandes transtornos. Uma chuva rápida, intercalada com períodos de melhoria. Temperaturas elevadas logo pela manhã, mínimas já na casa dos 24 graus. À tarde, esquenta ainda mais. Temperaturas máximas que devem variar entre 29 e 31 graus. No decorrer desta sexta-feira, em São Luís, pode chover de forma bem rápida, máxima de 29 graus. Em Teresina também chove, mas o calor é ainda mais intenso, máxima de 31 graus. Natal e Fortaleza ficam com temperatura na casa dos 30 graus, lembrando também com possibilidade de chuva. E no próximo bloco, nova modalidade dos Correios permite que encomendas sejam entregues a vizinhos se o destinatário não estiver em casa. Os detalhes você confere em instantes. Duas centrais do Cidadão, que deveriam estar em funcionamento aqui em Natal, aguardam licitação para dar seguimento às obras. Essas mudanças estruturais fazem parte de um projeto ainda maior do governo do estado, que pretende incluir nas centrais outros serviços, além daqueles que a gente já conhece. Ao todo, o Rio Grande do Norte possui 27 centrais do Cidadão espalhadas pelo estado. 23 delas estão em pleno funcionamento. Em Natal, existem 3 centrais do Cidadão, uma quarta unidade que deverá funcionar no primeiro andar do prédio da rodoviária, está passando por um processo de licitação para contratar uma nova empresa que deverá realizar uma série de adequações na estrutura. A expectativa do governo do estado é que após a assinatura do contrato, o serviço por lá seja finalizado em um prazo de 6 meses. Outra unidade da capital que funciona no shopping Via Direta deverá ser transferida para um prédio próprio em Ponta Negra. A estrutura da nova unidade já foi levantada, mas o estado abriu um novo processo licitatório para contratar outra empresa para terminar o serviço. Além desta unidade, que deverá contemplar a população da Zona Sul de Natal, o Executivo Estadual pretende transferir outras 6 centrais que funcionam em prédios alugados em todo o estado para prédios próprios. As mudanças fazem parte de um projeto de ampliação das centrais, tanto do ponto de vista físico, como também no que se refere à prestação de serviço. A ideia é unir em um único local a oportunidade de acessar direitos e cumprir deveres. Mantendo e aperfeiçoando os serviços que tem e ampliando para novos serviços, como uma cidadania ampliada. Se você mora em Parazinho, você pode resolver em João Câmara, você não tem que vir a Natal. Se você mora em Bento Fernandes, se você mora, por exemplo, em Sítio Novo, você pode resolver em Santa Cruz. Você pode resolver no seu polo, muito mais próximo, sem demandar grandes viagens, incômodos e esperas e filas. Então, a ideia é possibilitar isso. Está autorizada a realização de concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte para vagas de delegados, agentes e escrivães. Essa definição foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. A Polícia Civil informou nas suas redes sociais que a banca avaliadora será escolhida e que o edital do concurso deverá ser disponibilizado muito em breve. No texto da publicação do Diário Oficial está explícita a quantidade de 301 vagas para provimento com caráter imediato. Polícia Civil que tem um déficit de pessoal, como tem a Polícia Militar, como tem os servidores do ITEP. Polícia Civil que hoje opera com 30% do que precisaria operar. Esse concurso vem com um grande clamor e necessário, sim. Agora tem um detalhe, essas 301 vagas, elas não vão acabar com o déficit da Polícia Civil, mas claro, ameniza. Você já pensou em poder colocar o endereço do seu vizinho para receber a sua encomenda pelos Correios quando você não estiver em casa? Pois é, esse serviço já existe e começou a ser oferecido pela empresa brasileira este mês, pelos Correios. Quem utiliza o serviço dos Correios já percebeu que desde o início do mês, a entrega de encomendas possui uma nova funcionalidade. É o envio de encomendas para o vizinho.
Na prática, o cliente pode adicionar um novo endereço próximo ao do destinatário para a entrega de encomendas. E aí a gente considera, para efeitos da entrega, o vizinho até 2 casas à direita do imóvel, 2 casas à esquerda ou à frente. E no caso de um prédio, né, de um edifício onde não haja portaria, não haja quem possa receber a encomenda, você pode indicar, além do seu próprio apartamento, qualquer outro apartamento do edifício, para que a gente possa realizar a entrega. Essa nova opção dos Correios é gratuita e vale para remessas postais e encomendas nacionais, seja via SEDEX ou pelo PAC, que é a opção econômica de entrega da empresa. Mas atenção, compras internacionais ainda não possuem essa funcionalidade. Quem mora em ruas com numerações irregulares não precisa se preocupar, já que o serviço leva em consideração a localização do imóvel. É simplesmente facilitar a vida do cliente e aumentar a taxa de sucesso na entrega. No próximo bloco, eu vou conversar aqui no estúdio com Josuá Neto, secretário adjunto de Habitação da Prefeitura de Natal. É daqui a pouco. Eu aguardo você. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio Albert Josuá Neto. Ele é secretário adjunto de Habitação Integral com Cidades. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo. Boa noite. É uma honra, é um prazer. Alegria recebê-lo aqui para a gente falar sobre plano diretor, que avança e está, eu diria, em uma reta final. É isso mesmo, secretário? Isso, é isso mesmo. Passou por um período longo de 2 anos aí de discussões, né? Muitas audiências, muitas oficinas, foram 14 oficinas, foram 6 audiências públicas, muita discussão no nível da CEMURB, da Coordenadoria Técnica, e agora a minuta foi entregue aos conselhos, né? O Concidade e suas câmaras temáticas, no dia 20 de fevereiro passado agora. Nesse período de fevereiro até agora, e na segunda-feira, nós faremos uma grande reunião para concluir a posição, a visão que os conselhos têm sobre essa minuta. São vários conselhos, são 6 conselhos, né, são os conselhos ligados ao desenvolvimento urbano da cidade. Nós vamos encaminhar para a CEMURB, fazer uma nova sistematização, e a partir daí levaremos para a discussão final, o fechamento do processo, que é a conferência final do processo de revisão do plano diretor. Será um momento em que participarão pessoas indicadas pelo poder público e pessoas eleitas, representantes eleitos da sociedade civil. Essa eleição nós faremos agora no dia 20. Essa eleição de qualquer pessoa pode se candidatar? Não. Como é que acontece? No regimento geral, o plano diretor ele tem um regimento geral que foi aprovado em audiência pública, né? Nesse regimento geral, ele tem um artigo 17, parágrafo 3º, porque a gente já de tanto ler, a gente grava, verdade, né? Artigo 17, parágrafo 3º, ele diz assim, que poderão ser candidatos aquelas pessoas que participaram de qualquer uma dessas 14 oficinas que aconteceram ao longo desse tempo e dá audiência e especifica a audiência, da audiência pública que ocorreu no dia 14 de dezembro, até colocar o local que é para o pessoal se lembrar, no SESC, nessa audiência participaram, e quem participou dos 2 eventos estão aptos, preenchem os requisitos para serem candidatos. Não delegados, mas candidatos. E a eleição, ou seja, precisa morar em Natal, precisa ter participado de uma das oficinas e precisa ter participado dessa audiência. Ontem, nós publicamos no Diário Oficial do município e publicamos no site do Plano Diretor e no site do Concidades a relação das pessoas que preenchem esses requisitos. E a partir de ontem ainda, as inscrições começaram a ser feitas, porque a pessoa preenche o requisito, mas não está obrigada a querer, né? Ela pode não querer e não participar. Mas nós estamos incentivando, estamos ligando para todas essas pessoas, dizendo, você preenche o requisito, é importante sua participação, é um papel decisivo, porque é a última decisão a ser tomada, né? Então, desse total, foram 172 pessoas que preenchem os requisitos, e desse total serão eleitos de acordo com segmentos, porque
a sociedade, essa parte da sociedade civil, ela é dividida em, são 5 segmentos, para tornar... esses 5 segmentos é que cada um vai ter sua representatividade. Sua representatividade, exatamente. E o poder público tem também, secretário? O poder público, ele representa 42% do total, do quantitativo, e é uma indicação do prefeito, né? É uma indicação do próprio município. Mas os demais são eleitos pelo próprio segmento. Então, por exemplo, como as universidades de modo geral, os conselhos profissionais participam muito, então a quantidade maior de pessoas que irão disputar vagas são exatamente... A concorrência maior é aí. A concorrência maior é aí, né? Então, nós temos 10 vagas destinadas a essa representação e nós temos cerca de 40 pessoas que preenchem os requisitos. Quem vai votar? Quem é o eleitor? Né? Quem é o eleitor? Que deve comparecer no dia 20, vai ser no Palácio dos Esportes, no dia 20 agora, deve levar um documento que diga que aquela pessoa pertence àquele segmento, né? Se é um estudante da universidade, leve sua carteira de estudante, se é um documento do professor, leve o documento do professor, se é do CREA, ou se é de um conselho qualquer, né? de profissionais, que leve a sua identificação, porque ele vai votar apenas nos candidatos do seu segmento, né? Por exemplo, a gente tem um segmento chamado Trabalhadores pelos seus sindicatos. Então, os trabalhadores, de modo geral, devem levar carteira de trabalho, ou devem levar algum documento que possa dar o direito de votar naqueles candidatos. Secretário, essa eleição, que os eleitos, eles vão então votar no projeto final do plano diretor, é isso? É isso. Ou seja, o projeto que vai seguir para a Câmara vai passar por esses eleitos de agora. Exatamente. De todas as instâncias até agora, a única deliberativa, a única que aprova é a última, é a conferência final que vai acontecer num período de 3 dias, dias 6, 7 e 8 de abril. A gente no dia 8 deve bater o martelo e no dia 9 entregar para a Procuradoria para que sistematize e mande para a Câmara. Tá? Então, dias 6, 7 e 8, a gente conclui, no dia 8 a gente conclui o processo no nível do Poder Executivo. É o momento mais tenso de todo esse processo do plano diretor, secretário? Olha, eu acredito que não. Porque como o plano diretor envolve muitos interesses, né? São muitos interesses, tem interesses de lucro, tem interesses sociais, tem interesses ambientais, como envolve muitos interesses, então termina que algumas instâncias, alguns seminários mais técnicos são mais acalorados, tá? Algumas reuniões de conselhos são mais acaloradas do que propriamente essa na revisão final. Agora, é significativa, é importante, porque se o poder público tem 59 pessoas no máximo, a sociedade civil vai ter 81, são 140 delegados, né? E aí é uma boa discussão, um ambiente bom, um ambiente organizado, que permita essa boa discussão. O senhor acredita que o projeto ainda vai enviar para a Procuradoria para colocar no formato e enviar para a Câmara? Chega ainda em abril? Sim, com certeza. A expectativa nossa é que, no máximo, até o dia 15 de abril, vá para a Câmara. Secretário, esse projeto do plano diretor contempla as zonas as chamadas ZPAs de proteção ambiental? Nós temos em Natal 10 ZPAs, né? Das quais 5 foram regulamentadas e 5 não. As não, por exemplo, Mãe Luísa teve um grande período de discussão, muita discussão, mas não chegou a ser concluída. A de Ponta Negra, que envolve a área de interesse da aeronáutica, também não chegou a ser concluída, e assim essas 5, as 5, 6, 7, 8 e 9 e 10 das EPAs não foram concluídas. Elas deverão ser discutidas separadamente, não vão estar dentro do plano diretor, mas vai ser dado um prazo para que elas sejam discutidas e seja apresentado à Câmara um projeto de lei específico para poder regulamentar. A mesma coisa vai acontecer com a Orla, por exemplo, né? A Orla, porque
ela é uma zona especial de A onda interesse que o senhor fala é turístico. ali Praia do Meio ou aqui Praia Ponta do Negra? Meio, da Ridinha até Ponta Negra, né? Que são 4 zonas especiais ali. A Ridinha é a zona especial de interesse turístico número 4 e vai diminuindo até a número 1 lá em Ponta Negra, que é que vai ter uma outra grande discussão, por questão da área. Grande. A área não é edificante, né? É verdade. Eu até vou explicar isso, se desejar. Mas na Praia do Meio, que se discute muito a questão da verticalização, dos espigões, dos arranha-céus, né? Ela vai ter uma legislação própria através de uma operação urbana consorciada, e essa operação urbana consorciada ela é totalmente discutida com a comunidade. Secretário adjunto, secretário de Habitação, o assunto rende muito, com certeza o senhor vai voltar ainda para cá, não é, secretário Albert Josuá? Quero agradecer a presença do senhor aqui e essas explicações tão claras sobre um assunto que envolve e que interessa a todos nós. Nós é que agradecemos e eu gostaria só de conclamar os segmentos, os profissionais desses segmentos, para que compareçam no Palácio dos Esportes no dia 20 para eleger seus candidatos, que é para tornar mais representativa ainda. Convite feito. Muito obrigada, secretário. E o Band Cidade vai ficando por aqui. A você uma excelente noite e lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã.